Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. E eu quero louvar ao Senhor por termos esta graça que nos concedeu, de termos e podermos participar de tanta simplicidade, de sua presença na Eucaristia, da sua oferta ao Pai, e seguindo o caminho do Catecismo da Igreja Católica. Chegamos à pergunta de número 278 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que trata da seguinte questão: quem é o ministro da celebração da Eucaristia? É importante. Quem é o ministro? Quem é o Senhor? Quem o Senhor escolheu para o ministério? E eu diria assim, que para ser um digno ministro, ele deveria ter escolhido anjos puros de espírito, que fariam de uma forma extraordinária e exerceriam de forma santa esta função. Mas não, ele escolheu homens, tirados do meio dos homens, no meio de sua fragilidade. Então, ministro é o sacerdote. E quando falamos em sacerdote, é o bispo, que antes de ser bispo é sacerdote, padre, que foi ordenado, e depois, só depois fica bispo. Portanto, o ministro da celebração da Eucaristia é o bispo, é o sacerdote. Então, o ministro é aquele que recebeu uma ordenação, uma graça especial. Para isso, na sucessão apostólica, é o sacerdote validamente ordenado. Se a ordenação foi inválida, aquilo que ele faz não tem valor como sacramento eucarístico. Tem que ser validamente ordenado. E este ministro age na pessoa de Cristo. Vejam, age na pessoa de Cristo, cabeça. Por quê? Porque todos nós fomos incorporados a Cristo pelo batismo. Mas pela ordenação presbiteral, sacerdotal, desde que alguém é ordenado padre, ele passa a agir em função de Cristo, cabeça deste corpo. Cristo que utiliza e passa a se utilizar dele para pregar a palavra. E aqui no caso, para oferecer ao Pai, pela humanidade, fazendo memória daquele ato que a história registrou. Momentos, ministro validamente ordenado, o padre, o celebrante, diz na hora da consagração: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E seria uma ousadia dizer isto, se isto não fosse verdade. Mas é Cristo que, tomando posse dessa pessoa, que utilizando-se da sua inteligência, que utilizando-se da sua vida e dos seus lábios, particularmente do seu coração, ele diz através deste seu ministro, escolhido por ele por pura gratuidade: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E o sacramento vale, portanto, não pela maior ou menor santidade do ministro, mas por aquele que nele opera. Claro que nasce daí a importância dos ministros do Senhor serem mais santos, coerentes com aquilo que celebra. Somos chamados a nos oferecer, fazer de nossa vida uma oferta ao Pai, por Cristo no Espírito Santo. Então, para que a vida e as escolhas dos ministros correspondam àquilo que celebram, e aí também se insere o sentido do celibato. O celebrante, no caso o padre, deve ser totalmente de Cristo, porque foi celibatário e totalmente do Pai, para ser totalmente também dos seus irmãos, homens e mulheres. Então, para que você tenha
a graça de compreender cada vez mais a dignidade do sacramento da Eucaristia e valorizar aqueles momentos que Jesus escolheu, aqueles ministros para serem os seus ministros. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.